Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Cacoal Notícias. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Olha, aproveite e nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. Ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades, as nossas rodadas de entrevista. O nosso convidado de hoje, ele tem 28 anos e é um jovem advogado e atua no direito criminal. William Teixeira, muito obrigada pela sua participação e seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Samara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e, para mim, vai ser uma experiência muito engrandecedora. Olha só, William, já vamos começar perguntando, né? Quem é o William Teixeira? Há quanto tempo, né, você já atua como advogado? Então, eu morava na cidade de Rolim de Moura, uma cidade vizinha aqui de Cacoal, e durante o período em que eu fiz a faculdade, eu morava lá junto com os meus pais e concluí a faculdade. A minha namorada já morava aqui em Cacoal, então concluí a faculdade, vim para cá, me casei e consegui o trabalho no escritório de advocacia. Como que foi para você esse processo, né, para iniciar? Todo mundo fala sempre que quando termina-se a faculdade, ele é um processo criterioso, né? Porque terminou a faculdade ali, para você já precisa, né, ingressar nessa área do direito para você começar a trabalhar. Foi difícil para você? Então, foi difícil sim. Inclusive porque eu sempre trabalhei desde jovem e já trabalhava, já tinha uma profissão antes de concluir a faculdade de Direito. Então até já tinha, assim, uma carreira em outra área. E aí, após concluir a faculdade, vem o desafio, né? Iniciar numa carreira nova. E eu acredito que não só no Direito, na advocacia, qualquer outra carreira que quem quer que for iniciar, você já tem que se sujeitar a iniciar de baixo, vamos dizer assim, né? E aí você vai galgando lugares e até chegar numa posição assim e alcançando seus prestígios. Então, para mim, foi difícil porque eu vim de outra cidade, não conhecia ninguém aqui. Então, eu tive que me virar para conseguir contatos, para conseguir uma oportunidade de uma entrevista. Então, assim, foi complicado, mas no fim deu tudo certo. Consegui encontrar um bom parceiro. Eu não digo nem que foi um patrão ou um chefe, realmente encontrei um parceiro que foi uma pessoa muito bacana, que me ajudou muito nesse início e tem me ajudado até hoje. Olha que bacana. Então, há quanto tempo você já está já atuando, né? Desde então, quando você se formou? Sim, me formei, vim para cá. Pouco tempo que eu estava procurando trabalho, eu já consegui. Já entrei nesse escritório. Inclusive, agora, acredito que esse mês de março agora, completa um ano que eu estou aqui em Cacoal e um ano que eu já estou no escritório e atuando. Olha só que bacana. William, quais são os maiores desafios para um advogado da área criminal? Então, a área criminal no direito, o direito tem várias áreas, né? Tem trabalhista, tem civil, tributário, e o criminal, às vezes, é um pouco mal visto pela sociedade, porque as pessoas acreditam que tem um pré-conceito, né? Que o advogado criminalista ele defende o crime, que ele defende o criminoso em si. Mas, na verdade, a gente defende os direitos desse ser humano, desse indivíduo. Ele tem o direito a ter um processo correto, um processo sem ilegalidades. Ele tem o direito de produzir a sua defesa. E, da mesma forma que existem algumas pessoas infratores, também existem aquelas pessoas que são acusadas injustamente. Isso é o caso mais comum da gente ver nas mídias hoje, pessoas que são presas enganadas, pessoas que, às vezes, por um sobrenome incorreto, a pessoa fica presa. Até teve um caso noticiado nas redes recentemente de um rapaz que foi preso por não pagar pensão alimentícia e o garoto nem filho tinha. Verdade, verdade mesmo. Isso deu grande repercussão nacional, Sim. né? E quando a polícia chegou para prendê-lo, ele disse, calma aí, mas eu não tenho filho. Sim. E ele não foi ouvido ali, né? Ele precisou ficar um tempo preso para até ele conseguir provar, né, que realmente ele não era o pai da criança. Então, assim, você vê que o trabalho do advogado criminal é resguardar os direitos das pessoas. Além desse, também cito o que eu vi essa semana de uma mulher que foi prestar queixa por violência doméstica e também ficou presa por conta de uma divergência no nome. Tinha um mandado de prisão em aberto para uma mulher X, que tinha um nome semelhante ao dela, e ela também ficou presa. É muito arriscado quando você trabalha diretamente, né, nessa defesa, né, no direito criminal? É arriscado, é desafiador? Sim, na defesa criminal,
é uma área que, assim como todas as outras, demanda toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho, profissionalismo e técnica. E, na área criminal a gente tem que duplicar esse cuidado. Porque assim, a gente está lidando, porque se a gente errar, por exemplo, se a gente comete um erro, a pessoa vai ficar presa, vai ficar restrita da sociedade. E muitas vezes, numa cadeia que é um ambiente insalubre, então assim, é desafiador pelo quesito de tem que ter uma atenção muito especial, uma dedicação para sempre estar realizando o melhor nos mínimos detalhes para prestar esse serviço, esse atendimento. O advogado criminal, assim, quando ele vai avaliar, né, que ele aceita um caso, defender um cliente, ele precisa avaliar de perto tudo aquilo que acontece. É importante que o cliente ele seja verdadeiro com você, que é advogado, sempre falar a verdade para você? Sim, com certeza. Existem diversas nuances, né, no contrato, na hora de fechar um contrato. E assim, existem os mais variados tipos de crimes, né? E existem alguns crimes que certos advogados não atuam. A gente tem crimes que são bem mais pesados, crimes complicados e que são mais reprováveis no ponto de vista social. E tem crimes que são um pouco mais tradicionais, né? A gente pode dizer assim. Então, um critério para a gente estar fechando o contrato, para estar atendendo o cliente, a gente sempre busca verificar se não é nada assim, nenhum delito extremamente reprovável. Porque tem algumas condutas, assim, crimes hediondos, que fica mais complicado realizar uma defesa, né? Algumas pessoas, alguns advogados, com todo respeito, sempre atendem. Mas a gente sempre procura não ficar, se afastar um pouco dessas questões extremamente reprováveis. Entendi. Nesse período, né, em que você está trabalhando, nesse um ano, né, que você já está no escritório de advocacia, você teve algum caso que foi assim um caso desafiador na sua carreira? Como que foi para você assim, se já teve esse caso? Teve. Eu posso citar até, inclusive, recentemente, a gente teve um julgamento de um cliente nosso que foi acusado de homicídio e ficou preso, salvo engano, 4 anos e 8 meses, cumprindo pena por esse crime. Quando eu cheguei no escritório, esse caso já estava em andamento. Esse cliente teve essa condenação, a gente apresentou um recurso de apelação para o tribunal e, através desse recurso, a gente conseguiu anular esse júri dele e a gente conseguiu fazer com que ele fosse refeito esse júri. Ou seja, todos os procedimentos, ouvir todas as testemunhas novamente, passar pelo júri, a gente fazer as apresentações das provas. E, felizmente, a gente conseguiu ter um resultado extremamente positivo, um resultado muito feliz, inclusive, que na condenação anterior, esse cliente ele tinha recebido uma pena de 22 anos de prisão. E, através desse novo júri que a gente fez, a gente conseguiu a absolvição dele. Ou seja, ele tinha sido condenado injustamente a 22 anos de prisão. Você pensa, 22 anos é uma vida. Nossa, sim. E ele já estava preso, então, no caso? Já estava preso. E aí a gente conseguiu absolver. Então, de 22 anos, agora ele não deve nada referente a esse delito que supostamente foi agregado a ele. Não, eu acredito que a família dele deve ter ficado imensamente Nossa. feliz, né? Imagina só, você ficar 4 anos e 8 meses, né? 8 Você meses. disse 4 anos e 8 meses preso, né? Em uma cadeia, em um presídio, sendo que você não cometeu um crime. Eu acho que é muito sofrido, né? Com certeza. Não, a família dele ficou extremamente grata, extremamente feliz. A hora que saiu a sentença lá, vieram abraçar a gente, agradecer pelo trabalho. Então, assim, é por esses momentos que a gente se sente gratificado, a gente acredita na justiça. E a gente acredita, porque foi um trabalho árduo, foi um trabalho extremamente Quanto tempo técnico. vocês trabalhando para conseguir, né? Desde que eu cheguei no escritório, esse recurso foi apresentado final de 2023 para 2024. A gente está desde esse período até agora, 2025, início, né? Praticamente um ano trabalhando em cima desse caso, relendo os arquivos, relendo o inquérito, verificando, para poder chegar no momento do plenário do júri ali, que é o momento de apresentar para os jurados, 7 jurados,
e apresentar as provas, apresentar como é que estava a situação e demonstrar a inocência do nosso cliente. E felizmente a gente conseguiu. Olha que bacana. E quando você vai fazer uma análise, né, de um crime, o que é nesse, o que o advogado ele precisa ali estar atento? Então, eu até me recordo muito de uma frase do Dr. Augusto, que ele fala assim: os detalhes são extremamente importantes. Porque quando chega um caso para a gente, tem diversas fases. Tem a fase do inquérito, que é da investigação, tem a fase da colheita de provas, dos interrogatórios, dos testemunhos, das testemunhas. Então, assim, toda essa parte, desde a investigação até as testemunhas, a gente tem que avaliar detalhadamente todos esses passos. De repente, ver se não foi observado algum procedimento que já gera uma nulidade no processo, verificar algum depoimento, se não tem ali, de repente, alguma alegação que possa ser benéfica para o nosso cliente. Então, assim, todo esse processo, esse período, igual esse que a gente já pegou em andamento, então já tinha até, inclusive, as defesas dos outros advogados, que a gente também teve que avaliar. Então, realmente é um trabalho bem detalhado. Esse processo mesmo tinha mais de 1.500 páginas de PDF. Nossa, sério? E vocês têm que ler tudo? A gente tem que fazer uma leitura estratégica, né? Uma leitura dinâmica, mas todo o conteúdo, tudo que está sendo imputado ao cliente, tudo que a gente pode tirar de defesa, geralmente está ali. Não pode deixar passar nenhum detalhe. Nada. Nossa, imagina só, gente, 1.500 páginas para você avaliar, para você analisar. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, né? E quando tem um êxito nele, então, com certeza vocês ficam extremamente felizes. Quando a gente fala de direito criminal, a gente que é leigo, nós associamos somente a crimes, por exemplo, como um homicídio, um furto, mas quando ele vai para o direito criminal, ele tem várias categorias de crimes, né? Tem, o direito criminal está presente em diversas áreas. A gente tem atuado, inclusive, em direito criminal ambiental, por exemplo, algum pecuarista realizou alguma limpeza de pastagem ou derrubou algumas árvores, ele recebe uma infração do IBAMA e aí cai na área criminal. Então, as pessoas podem pensar assim, é roubo, é tráfico, é homicídio, mas não, a gente tem essa área. Cito também um outro caso interessante que teve no escritório de um cliente que tinha uma transportadora de alguns caminhões. Ele realizou algumas modificações no caminhão e, ao passar no posto da Polícia Rodoviária Federal, os policiais autuaram ele por poluição, por conta de um erro que tinha na descarga do escape do caminhão. Então, acabou vindo para a área criminal. A gente teve que atuar nesse caso, intermediar um acordo entre o cliente e o Ministério Público. Então, assim, a área criminal é extremamente extensa. A gente tem casos aí nas mais diversas áreas. Olha só que bacana. E hoje no escritório que você trabalha, atua você e mais algum outro advogado também nessa área do direito criminal? Sim, no escritório que eu trabalho, o escritório em si atua em várias áreas. No criminal, atuam eu e o Dr. Augusto Caldeira. Mas o escritório em si atua na área de direito de família, na área de direito empresarial, agronegócio. É um escritório full service, né? Uhum. A gente tem lá profissionais. Em cada área dessa, o Dr. Augusto estruturou o escritório, em cada área tem um profissional, um advogado especialista na área que atende especificamente essas demandas. O direito criminal também crime crimes do colarinho branco, né? Porque a gente vê muito, né, gente? Desde quando começou, na verdade, há muito tempo, né, já acontece, as pessoas já respondem, né, esses crimes, né? Mas vou deixar você explicar um pouco pra gente o que se categoriza aí esse crime do colarinho branco, né, que todo mundo fala. Então, crime do colarinho branco, geralmente, são crimes que são cometidos por pessoas que têm, geralmente, uma posição social mais elevada em relação às pessoas que cometem tipos de delito como roubo simples. Esses crimes de colarinho branco, geralmente, estão associados à lavagem de capitais,
Então, precisa que a pessoa tenha uma posição financeira relevante para que venha cometer. Inclusive, o próprio estelionato pode ser tanto cometido por pessoas de elevado padrão social, como também por pessoas mais comuns. Então, a gente pode citar crimes do colarinho branco, corrupção, que a gente vê muito nos noticiários São os hoje em dia. políticos, né? Crimes que alguns políticos acabam cometendo. Sim. Geralmente a gente vê mais casos envolvendo políticos, né? Que a gente tem corrupção ativa e corrupção passiva, quando eles aceitam algum suborno ou quando eles recebem em favor de algum benefício, né? Então, esses são alguns dos crimes que a gente pode citar de colarinho branco, que geralmente a gente pode, para exemplificar melhor, são esses crimes cometidos por alguns políticos. Hoje você, como advogado, assim, como que você vê o Dr. William daqui a 5 anos? Você tem aí uma estratégia? Qual é o seu objetivo sendo advogado e por que, né, você escolheu a advocacia? Então, eu escolhi a advocacia porque eu sempre admirei a profissão. Uma profissão elegante, uma profissão que as pessoas estão sempre bem vestidas, conversam bem, falam bem. E a atuação em si. E então, acredito que desde muito cedo, acho que eu ainda estava na escola, eu já pensava em cursar essa faculdade e atuar nessa carreira. Eu estou no início, como você falou, sou jovem em advocacia agora, mas acredito que eu tenho muito potencial para crescer. Essa cidade eu considero que é uma cidade muito promissora, uma cidade que tem muita oportunidade, tem muita gente que a gente pode estar tendo contato. E eu me vejo daqui 5 anos atuando na advocacia, que é a área que eu gosto, na advocacia criminal, e sendo reconhecido na sociedade, na cidade em que eu convivo. Acredito que eu fiz um parceiro, como eu disse no início da entrevista, é uma pessoa que eu gosto bastante, que eu admiro, que sempre me deu oportunidade, me apoiou, então acredito que a gente vai seguir daqui 5 anos, de repente a gente abre um outro escritório. Olha só que bacana. E um conselho, doutor, um conselho porque hoje a gente vê que tem muitos jovens, né, que assim como o senhor, que também tem esse sonho de atuar, de ser um advogado, né? Um conselho que você daria para quem está fazendo direito, para quem começou agora ou para quem pensa em fazer? O conselho que eu dou para quem está pensando em iniciar a faculdade, não só o direito, como qualquer área, a pessoa precisa de dedicação. Quando eu digo dedicação, a pessoa ela tem que fazer além do mínimo. Digamos assim, se ela pensar, vou entrar na faculdade, vou estudar de segunda a sexta ali, fazer só o que os professores propõem e tá bom. Nunca é o suficiente, digamos assim. A pessoa, além do curso em si, ela tem que buscar fazer contatos, ela tem que buscar estudar mais, além do que é proposto por ela na faculdade, e sempre se dedicar. A gente tem uma linha do médio ali para ser feito e a gente sempre pode fazer a mais. Então, eu acredito que dedicação e sempre entregar mais por si mesmo. Não porque outra pessoa está pedindo, porque seus pais talvez estão te cobrando, mas fazer por você. E isso aí, acredito que isso aí vai te gerar um resultado muito positivo. O direito, ele é algo que ele é, para quem faz, ele é algo bom financeiramente, ou assim, porque tem que ter paixão. Por tudo que eu acredito que qualquer profissão, se você pensar somente no financeiro, eu acho que a pessoa ela fica empobrecida. É o meu pensamento, sabe, Sim. doutor? A pessoa que pensa muito ali no financeiro, ele fica empobrecido. Ele é uma consequência daquilo que você faz bem feito, sabe? Sim. Então, eu acho que qualquer profissão a pessoa tem que ter, né? Ela tem que ter paixão por aquilo que ela faz. Concordo. Se a pessoa fizer tudo apenas por dinheiro, ela vai virar uma escrava do dinheiro, né? Então, acredito assim, se você entrega resultado, o dinheiro é uma consequência. Em qualquer profissão, não só na advocacia, como qualquer outra, se você faz o trabalho porque você gosta, se você entrega resultados, se você sempre faz a mais do que lhe é pedido, então não tem erro. O dinheiro vai ser uma consequência. E aí, você fazendo o que você gosta, você não vai sentir o fardo de ter aquele trabalho. Poxa, hoje eu tenho que ir para o serviço.
Aí chega no domingo à noite, a pessoa, nossa senhora, vai começar mais uma semana. Já vem a Já vem segunda-feira. a segunda-feira. E não, às vezes eu mesmo, quando dá no domingo à tarde, eu já começo a pensar, essa semana eu tenho que fazer isso, essa semana eu tenho que contatar tal cliente, essa semana eu tenho que fazer tal petição. Então, assim, eu sinto prazer de pensar na minha próxima semana, de organizar, de olhar a minha agenda e ver, eu tenho esse e esse compromisso, tenho essa e essa reunião. Isso é Então, bacana. assim, dedicação e gostar do que faz. Isso é muito bacana, né? Porque e também tem aquele negócio, né? O advogado, ele precisa estar sempre atento, né? Porque vocês têm muitas situações, muitas reuniões, muitos acontecimentos que vocês precisam estar avaliando, né? Não é só pegar o caso do cliente e pronto ali. Vocês têm que avaliar também, né? Antes de aceitar ou não, é tranquilo. O cliente chega lá, te passa um caso e você já aceita fechar o contrato com o cliente. Não, cada caso é um caso, né? Até a gente brinca, tem uma máxima do direito que tudo depende. Às vezes, você pode ver, às vezes é o mesmo delito, às vezes é o mesmo crime, mas pode haver diversas nuances, diversos quesitos. Então, assim, sempre que algum cliente chega com alguma situação, a gente organiza, a gente verifica, pega os dados do cliente, vai consultar como que está esse processo, se já está em andamento, se está no início, as características do cliente em si, e faz sim uma análise minuciosa. A gente não, o objetivo não é fechar contrato a qualquer custo. O objetivo é poder prestar um bom atendimento e ter um cliente ali que a gente vai entregar um bom resultado para ele, que ele vai ficar satisfeito. Olha, doutor, eu queria te agradecer, né, pela sua participação aqui com a gente no podcast. Foi muito enriquecedora. Eu acredito que tenham mais jovens, né, assim como o senhor, nessa profissão que goste, né, realmente do que faz. E eu acredito que tudo aquilo que a gente faz com amor, que a gente faz com dedicação, é só crescimento, né, é só despontar, né, não pode parar. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de estar falando um pouquinho sobre a minha profissão, a minha carreira que está no início, mas que, com certeza, graças ao trabalho duro, eu tenho tido reconhecimento e, com certeza, aí, fazer grandes parceiros, a gente vai estar sempre crescendo e realizando um bom atendimento aqui na sociedade. Olha que bacana. Eu quem agradeço a sua participação. E nós veremos o Dr. William outras vezes aqui com a gente no podcast. Olha, para você que está acompanhando a gente, vamos fazer o seguinte. Quer o Dr. William de volta aqui com a gente no podcast? Então você já aproveita, deixa a sua pergunta aqui pra gente, aqui abaixo, aqui tem a caixinha de pergunta. Deixa pra gente aqui o seu comentário. A gente vai passar pro Dr. William e a gente volta com ele uma outra hora. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê novamente a qualquer momento com uma nova entrevista.